Estamos aqui novamente para continuar contando histórias do nosso rádio, a história do rádio. E a história do rádio se confunde muito com a história da Rádio Nacional. Nesses programas, estamos focalizando campeões de audiência da Rádio Nacional. E este é o nosso último programa a respeito deste tema. Nós hoje vamos falar de programa esportivo da Rádio Nacional, programa musical e um programa noticioso e mais um outro programa também importante, que foi o Honra ao Mérito. Campeões de audiência em seus respectivos horários. Vou começar a falar, falando com vocês a respeito de um programa esportivo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional tem vários méritos. Um deles é que ela explorou todas as capacidades do velho rádio, fazendo todos os estilos de programa. Com ela não tinha, vou fazer só isso, só aquilo, ela fazia tudo. Fazia radionovela, fazia radioteatro, fazia jornalismo, fazia musical, fazia programa de auditório e fazia esporte também. Irradiava futebol. Teve grandes narradores esportivos, o Jorge Cury, o Antônio Cordeiro, foram locutores que marcaram época na Rádio Nacional. O Jorge Cury era locutor comercial, mas ele também irradiava futebol, como o Oswaldo Moreira, que também era locutor comercial e irradiava futebol. Quem dirigia o departamento esportivo da Rádio Nacional era o Antônio Cordeiro. O Antônio Cordeiro irradiava futebol em dupla com o Jorge Cury. Eles criaram um estilo de narração esportiva em que, quando a bola estava de um lado do gramado, narrava o Jorge Cury. Quando a bola ultrapassava a metade do campo, era o ataque, já era o Antônio Cordeiro. Então o ouvinte, por exemplo, pela narrativa de um ou de outro, sabia já de cara se a bola estava da defesa ou estava no ataque do outro time. Então era isso, ele cria um estilo diferente, né? Mas o noticiário esportivo da Rádio Nacional, o programa esportivo da Rádio Nacional, porque tinha a transmissão do futebol e tinha o noticiário do futebol. Esse programa era No Mundo da Bola, um título sugestivo que ia ao ar todos os dias no final da tarde. No Mundo da Bola era também patrocinado pela Sidney Ross, produtora do Melhoral, que patrocinava outros programas como o Jerônimo e outros mais pela Rádio Nacional. No Mundo da Bola era transmitido pela Nacional, mas em cadeia com várias emissoras do país. Várias emissoras entravam em cadeia com a Rádio Nacional e transmitiam No Mundo da Bola. Vocês vão ouvir aí a música Luar do Sertão, que era a música que era a senha para que as emissoras do interior entrassem em cadeia com a Rádio Nacional na transmissão de No Mundo da Bola. Vamos recordar a abertura deste programa que foi ao ar nos anos 50, no final dos anos 40, início dos anos 50, pela Rádio Nacional. Vocês vão ver aí o Luar do Sertão, que é o prefixo musical da Rádio Nacional, que é a senha para que as emissoras do interior do Brasil entrem em cadeia com a Nacional na retransmissão desse programa. Vamos então à foto do Antônio Cordeiro e do Jorge Cury e a abertura desse programa, No Mundo da Bola. Vamos lá.
Atenção, Rádio Nacional de Brasília. Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. A Nacional vai falar em esportes. Esse programa estava no ar na Rádio Nacional nos anos 40, 50. Esta gravação já é dos anos 60, porque, inclusive, ele chama aí a Rádio Nacional de Brasília, que só foi inaugurada após a fundação da nova capital da República em 1960. Mas esse programa, No Mundo da Bola, patrocinado pelo Melhoral, em 1950, na inauguração do Maracanã e antes, tinha um jogador de futebol muito famoso, que era o Ademir Menezes, o famoso Queixada, jogou pelo Fluminense em 46 e foi depois para o Vasco e se consagrou no Vasco, na seleção brasileira, no final dos anos 40 e nos anos 50. O Ademir foi o artilheiro da Copa de 50 e era um jogador brasileiro mais famoso na época. E o patrocinador No Mundo da Bola, que era o Melhoral, iniciou uma campanha para eleger qual era o jogador de futebol mais famoso. E realmente quem ganhou foi o Ademir. O Melhoral patrocinava esse programa, patrocinou essa campanha, e o Ademir ganhou um apartamento no edifício Cibrasil, lá na Rua General Marcelino, que é no bairro do Maracanã, quase em frente ao estádio do Maracanã. O Ademir foi o campeão. Ele recebeu nada mais, nada menos do que mais de 5 milhões de votos. Eu não tenho aqui o número correto, mas ele recebeu mais de 5 milhões, quase 6 milhões de votos. E como é que se votava? Se votava com um envelopinho de Melhoral. Se comprava o Melhoral e tomava o Melhoral, se fosse necessário, e o envelopinho você botava no envelope e mandava para a Rádio Nacional, e lá, votando no Ademir ou votando no outro jogador, tinham vários jogadores disputando, e o vencedor foi o Ademir Menezes, com quase 6 milhões de votos. Haja envelopinho de Melhoral. Nesse ano, as vendas do comprimido para dor de cabeça arrebentaram, né? As vendas arrebentaram, porque só o Ademir teve quase 6 milhões de votos, fora os outros jogadores. Comentou-se na ocasião que o Ademir teve mais votos do que o presidente da República, do que Getúlio Vargas nas eleições que lhe devolveu ao poder em 1950. Foi uma campanha vitoriosa. Então, esse foi no programa No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Eu vou falar agora de um outro programa importante da rádio, campeão de audiência, que foi a revista Old Par. Old Par mesmo. Aquela marca de uísque escocês que se implantou aqui no Brasil, não fabricava o uísque nacional, vinha pronto já. Aqui era vendido na sua embalagem natural. O uísque Old Par entrou numa campanha patrocinando programas de rádio. E um desses programas de rádio foi a revista Old Par, que ia ao ar todas as quintas-feiras à noite, às 22 horas. Era um programa
muito bonito também, a exemplo de outros que a Nacional transmitia, com orquestra, com coro, com elenco de rádio-teatro. O Hugo vai colocar aqui o track 31. Vamos botar a abertura e o encerramento em seguida, Hugo. E vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês algumas fotos de alguns artistas, de alguns astros que participavam da revista Old Par. Vamos a ela. Old Par é o melhor uísque escocês. E como todos os que sabem escolher bebem Old Par, no Brasil se bebe o melhor uísque do mundo. Sim, porque no Brasil se bebe Old Par. E Old Par é o melhor uísque do mundo. Old Par, o uísque do lar. Revista Old Par, programa de Nestor de Holanda e Mário Brazini, hoje escrito por Mário Brazini, direção musical de Léo Peracchi. O famoso whisky Old Par agradece E convida todos para a nova representação quinta-feira às 22h05, quando voltará a ser encenada a revista Old Par. Pois é, vocês viram aí a orquestra da Rádio Nacional, viram e ouviram, né, a foto da orquestra e o áudio do prefixo da abertura do programa Revista Old Par. E mostrei também a foto do maestro Léo Peracchi, esse maestro importantíssimo, e grande arranjador, e ele era o regente, o arranjador da Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional. Ele fazia grandes arranjos muito elaborados. Léo Peracchi, professor e maestro. Ele foi professor de vários maestros importantes da nossa música clássica e música popular. Um grande aluno do Léo Peracchi foi o Antônio Carlos Jobim. O Jobim fez o curso de regência com o maestro Léo Peracchi. E o Antônio Carlos Jobim, tinha um carinho muito grande pelo seu mestre. Eu queria mostrar também para vocês a foto que eu já mostrei aqui, do Nestor de Holanda. O Nestor de Holanda é quem redigia o programa da revista Old Par. Ele era um cara muito talentoso. Ele escrevia vários programas para a Rádio Nacional. Era jornalista, cronista, e ele foi o autor daquela denominação Macacas de Auditório, que causou grande polêmica na ocasião. Macacas de Auditório, ele se referia àquelas mulheres, aquelas moças que iam para os auditórios das rádios, especialmente da Rádio Nacional, fazer demonstrações, fazer tietagem em cima dos músicos, melhor dizendo, dos cantores, das cantoras, das estrelas, dos astros da Nacional. E o Nestor de Holanda cunhou na sua crônica no jornal, se não me engano, o Diário Carioca, o termo macacas de auditório, que causou enorme polêmica na ocasião. Vocês já podem imaginar por quê. E também originou aquela música do Miguel Gustavo, ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar, grita o nome do Calbi e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar. Esta música do Miguel Gustavo, que o Carequinha, Palhaço Carequinha, gravou e que fez muito sucesso na ocasião, foi inspirada nas macacas de auditório do Nestor de Holanda, que escrevia a revista Old Par. O Hugo vai mostrar agora uma foto para vocês do elenco de rádio-teatro da Rádio Nacional que participava da revista Old Par, não só da revista Old Par, mas de outros programas. Estamos aqui no momento da transmissão do programa, naquele estúdio
sinfônico da Rádio Nacional, no 21º andar. Nós temos aí a Isis de Oliveira, ainda novinha, a Henriqueta Brieba, o Vitor Costa lá atrás. Enfim, temos aí vários radiatores, a Yara Salles ali com um chapéu, e vários radiatores que eu não consigo identificar, numa dramatização para a revista Old Par, feita desse estúdio do 21º andar, o estúdio que a gente baixava o vidro e virava um estúdio sem ruído externo. Se quisesse que o programa fosse realmente de auditório, levantava o vidro e o programa virava um programa de auditório com a participação, os ruídos, os aplausos do programa de auditório. A revista Old Par foi um campeão de audiência. Era um programa muito bonito. O Nestor de Holanda era um cara muito talentoso e que tinha um texto muito bom e fazia coisas muito interessantes transportadas para o rádio. Bom, vamos falar de um outro campeão de audiência, que foi um programa meritório. Chamava-se Honra ao Mérito. A direção da Rádio Nacional, com o Paulo Roberto, famoso, querido radialista, muito meu amigo, Paulo Roberto, que brilhou na Rádio Nacional como um dos mais talentosos produtores do velho rádio, Paulo Roberto, escrevia a Honra ao Mérito. Esse programa, patrocinado pela ESSO Brasileira de Petróleo, chamava-se antes Standard Oil Company of Brazil, depois foi ESSO Brasileira de Petróleo, a partir dos anos 50. A Honra ao Mérito era um programa que a cada semana homenageava uma figura importante, ou do rádio, ou da arte, de modo geral, ou, enfim, de qualquer ramo, setor da vida humana, uma figura importante recebia uma medalha e um diploma de honra ao mérito. Ali se radiofonizava a vida daquela figura e, ao final do programa, em pleno auditório, diante de todo o grande público, era entregue a medalha de honra ao mérito e o diploma de honra ao mérito. E nessa noite, esse programa, essa abertura que nós vamos mostrar para vocês, foi homenageado ao compositor Ari Barroso. Esse programa foi ao ar em 1951. E nós vamos ter aqui, então, o áudio desse programa. Está aí o Paulo Roberto, produtor do programa, e narrava também, às vezes ele narrava o próprio programa. Era um programa muito bonito e fez muito sucesso e recebeu até títulos, vários. O próprio Honra ao Mérito recebeu também títulos de Honra ao Mérito. Vamos então à abertura desse programa, que foi ao ar no dia 31 de janeiro de 1951. Vamos lá. A Standard Oil Company of Brazil, a organização ESSO do Brasil, apresenta pela onda da Rádio Nacional Honra ao Mérito. Honra ao Mérito vai hoje penetrar o mundo fantasioso e belo da arte, focalizando um dos maiores criadores de emoção da música popular das Américas, o grande compositor patrício Ari Barroso. A obra musical de Ari Barroso, impregnada sempre de brasilidade marcante, representa por si só algo que decisivamente impõe a inclusão do autor entre os que plenamente merecem a medalha e o diploma de honra ao mérito. Este programa, redigido e narrado por Paulo Roberto, tem ilustrações musicais de Alberto Lazzoli e é oferecido ao público de todo o país pela Standard Oil Company of Brazil.
Essa voz que narrou aí é a voz do Heron Domingues, o famoso locutor do Repórter Esso. Como o programa era patrocinado pela Esso, o Heron Domingues, locutor do Repórter Esso, era também o locutor de Honra ao Mérito. E nessa noite foi homenageado o compositor Ari Barroso. E eu chamo a atenção também de vocês para o prefixo musical desse programa, que é calcado na fanfarra do Repórter Esso. A fanfarra do Repórter Esso é de autoria do maestro Carioca. E é o próprio Carioca quem aqueles trompetes, aquele trompete da fanfarra do Repórter Esso, daqui a pouco a gente vai mostrar, é a execução do maestro Carioca. E a bateria, aquele ruflar de tambores, é do Luciano Perrone, grande percussionista da Rádio Nacional. Mas depois eu vou falar do Repórter Esso, a gente vai lembrar isso aí. Então, dessa apresentação do Honra ao Mérito, fazia parte também o coro da Rádio Nacional. O coro, a orquestra, o elenco de rádio-teatro, tudo isso engrandecia aquela pujança de um programa muito bonito. Muita gente foi homenageada nesse programa. Inclusive o próprio produtor do programa, Paulo Roberto. Numa surpresa, eu tenho lá minhas dúvidas se foi surpresa mesmo, porque fica bem difícil fazer surpresa em rádio, né? Muitas pessoas envolvidas, fica difícil você armar uma surpresa. Mas, uma certa noite, o homenageado foi o próprio Paulo Roberto, produtor do programa. Ele mesmo foi homenageado e recebeu das mãos de uma pessoa importante no rádio brasileiro, que foi Edgar Roquete Pinto, porque tinha a medalha e tinha um padrinho. E quem colocou no peito de Paulo Roberto a medalha Honra ao Mérito foi Edgar Roquete Pinto, o homem que introduziu o rádio no Brasil e com quem Paulo Roberto trabalhou no início de sua carreira radiofônica. Paulo Roberto trabalhou no programa Cazé, mas ele foi levado pelas mãos de Edgar Roquete Pinto. Então, falamos aqui de Honra ao Mérito, esse programa que foi um campeão de audiência da Rádio Nacional nos anos 50. Bem, agora vamos falar de um outro programa campeão de audiência na Rádio Nacional, que foi o famoso Repórter Esso, na voz de Heron Domingues. Vamos ouvir aqui a famosa abertura do Repórter Esso, que depois também foi para a televisão. Vamos lá, o track 33, Hugo vai colocar para nós. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Então tá aí a famosa voz de Heron Domingues e o seu famoso Repórter Esso. Essa gravação é de 1954. O Repórter Esso começou na Rádio Nacional nos anos 40, em plena guerra. E queria dizer também para vocês que o Repórter Esso não era só na Rádio Nacional. Várias emissoras do Brasil produziam também o Repórter Esso. O Heron Domingues não era o único locutor do Repórter Esso. Ele era o locutor do Repórter Esso pela Rádio Nacional. Mas no Rio Grande do Sul nós tínhamos um gaúcho, em São Paulo tínhamos um locutor paulista. Então, assim, nós tínhamos vários locutores do Repórter Esso, todos eles dentro do mesmo estilo, aquele estilo de apresentação, de narração. Porém,
a bem da verdade e por justiça, temos que dizer que Heron Domingues foi o mais famoso repórter-esso da história do rádio. Depois vieram outros locutores lendo o repórter-esso. Roberto Figueiredo foi um deles, também muito importante, jovem, e quis o destino que Roberto Figueiredo transmitisse a última edição do repórter-esso, quando ele se despediu do ar, ao final de suas transmissões pela Rádio Globo. Sobre o repórter-esso, eu queria dizer algumas coisas. Uma vez que eu trabalhei na redação da Rádio Nacional, nos anos 60, eu trabalhei lá, e trabalhei junto com o Heron Domingues, com o Leoni Mesquita, com o José Grossi, com grandes jornalistas da época, com quem aprendi muito a redigir notícias, a usar uma linguagem jornalística na época, ditada pelo repórter-esso. Que, aliás, não era ditada pelo repórter-esso, era ditada pela United Press International, a UPI. E queria também dizer para vocês que o repórter-esso não era redigido na Rádio Nacional. O Hugo vai colocar para vocês aí uma foto da redação de jornalismo da Rádio Nacional, onde eu trabalhei. Aqui a redação de jornal, essa aí é uma redação, e já temos a velha máquina de escrever, né? A velha máquina de escrever, e essa já é uma foto já dos anos 70, temos ali um rádio Transglobe, os jornalistas ali reunidos, obtendo notícias pelo telefone, um redator ali com a sua máquina de escrever, os cartuchos aqui em cima da mesa, com os prefixos de diversos programas, e você tem aí uma reminiscência da redação onde eu trabalhei. Eu trabalhei lá em 1960, na renúncia de Jânio Quadros. Eu estava lá na Rádio Nacional quando houve a renúncia do presidente Jânio Quadros, e saí de lá em 1962. Aqui temos um rádio Transglobe, parecido com aquele que está lá em cima da mesa. Esse rádio pertence à coleção do meu querido amigo Dinoel Santana. Um abraço, Dinoel. E estamos aqui com o Transglobe, porque esse rádio foi muito importante, porque ele tinha 5 faixas de onda curta. Era um rádio que não podia faltar na redação de jornal, porque ele, com suas 5 faixas de onda curta, você podia pegar rádios do mundo todo, não é, para obter notícias. Naquela época, não havia internet, não havia aquela facilidade de captar notícias como tem hoje. O jornalista tinha que apurar a notícia pelo telefone, tinha um negócio chamado escuta radiofônica. A escuta radiofônica era você ficar procurando, na onda curta, noticiários das emissoras de outro país, né? Tinha a Voz da América, tinha a BBC de Londres, transmitindo em língua portuguesa. E você tinha a rádio de Buenos Aires, tinha a rádio de México, tinha a rádio de Havana, transmitiam notícias. E você tinha que ter o trabalho de estar apurando, além das notícias transmitidas pelas agências noticiosas, a France Press, a United Press, a International News Service, depois se uniu à United Press e transformou-se na UPI, United Press International. Então, as notícias feitas para o repórter-esso obedeciam um padrão.
Tinham tantas linhas, tantas palavras para caber naquele espaço de tempo. E tinha que ter uma redação dinâmica, bastante dinâmica. Nada de períodos longos, tinham que ser frases curtas, direto ao assunto, frases na ordem direta, orações na ordem direta, não podia começar na ordem inversa, muito floreado, não. Era a notícia pura, direta e objetiva. Esse era o objetivo, era o padrão da United Press, redatora do Repórter Esso. E outra característica do Repórter Esso que eu revelo aqui para vocês. O noticiário era redigido na UPI, que ficava no bairro da Cinelândia, no centro da cidade. E a Rádio Nacional ficava na Praça Mauá, a uns 3 ou 4 quilômetros de distância, numa reta na Avenida Rio Branco. O noticiário era preparado na Cinelândia, lá, era colocado num canudinho, rodado, enroladinho, dentro do canudinho, entregue a um ciclista, olha que coisa curiosa, entregue a um ciclista que, na sua bicicleta, ele vinha da Cinelândia até a Rádio Nacional, na Praça Mauá, levando a última notícia, que chegava minutos antes do noticiário entrar no ar. Perdão, deixa eu fazer uma retificação. O mensageiro levava o noticiário completo, que chegava na redação do jornal poucos minutos antes do Repórter Esso entrar no ar. A última notícia vinha por telefone. Aqui aquele redator ali captando a última notícia pelo telefone. A notícia era ditada e ele datilografava e a notícia era então levada ao estúdio e o locutor lia a notícia final. Isso para dar mais precisão, para dar mais instantaneidade àquela notícia que vinha a posteriori por telefone. E era uma tensão muito grande. Agora, você fica imaginando a responsabilidade desse ciclista. Olha que coisas interessantes, chega a ser romântico, né? Um ciclista levando de bicicleta uma notícia de uma ponta a outra da Avenida Rio Branco, tendo que chegar no ar com essa notícia, já tinha um elevador esperando por ele, subia e entregava a notícia era então levada ao estúdio e era lida pelo locutor. São coisas que hoje em dia a gente até acha graça, né? E você vê que era um jornal de enorme conceito, né? Confiabilidade, que era o Repórter Esso. Bom, meus amigos, mostramos para vocês esses campeões de audiência, contando aqui histórias do velho rádio, histórias que inclusive eu vivi pessoalmente, que eu estava lá na hora, naquele momento, e me lembro muito bem desses fatos que me causam grandes recordações e muita nostalgia e muito aprendizado. Nesta série de programas que eu apresentei para vocês da Rádio Nacional, vai também um pouquinho de mim, porque lá nessa rádio eu trabalhei, cheguei lá quando eu tinha 13 anos de idade e saí de lá quando eu tinha 23 anos de idade. Foram 10 anos de trabalho regulamentados, reconhecidos pelo INSS. Inclusive, utilizei-os na minha aposentadoria. Foram momentos importantes na minha vida, de jovem, menino, adolescente, e depois estudante, universitário, e depois formado, e que me proporcionou uma vivência muito grande. Essas histórias eu registrei aqui na minha mente e no meu coração. São histórias que eu conto para vocês hoje em dia com muita emoção, com muita nostalgia. Por quê?
são histórias do velho rádio. Algumas delas eu coloquei no meu livro, A Era do Rádio Teatro. Outras eu coloco aqui nessa TV Carioca da Gema, atendendo a um convite de meu querido amigo de Noel Santana para repartir com vocês esta história. Porque a história não pode morrer com a gente. Nós temos que divulgar, propagar. A história fica para outras gerações. E eu estou aqui dando a minha humilde contribuição, trazendo para vocês, abrindo meu velho baú de áudio, de vídeo, para abrir também meu coração para contar essas histórias para vocês. Vamos ficar por aqui? Chega de história. Com nossas saudações radiofônicas.